Amigas, amigos, olá! Recentemente ocorreu um massacre, mais um massacre no Rio de Janeiro, na Penha e no Alemão, sob o comando do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu friso a ideia de massacre, diferentemente do que a maior parte da imprensa está falando de mega operação. Alguém diz mega operação do Carandiru, onde morreram 111 presos, onde foram assassinados 111 presos? Não. Massacre do Carandiru. Portanto, massacre do Alemão, massacre da Penha, é o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Vamos no nosso vídeo de hoje tentar debater, tentar apresentar alguns aspectos relacionados a esse massacre no Rio de Janeiro, mais um entre tantos, em pelo menos três camadas de análises. Vamos trabalhar o absurdo da operação propriamente. Mas não é a única camada envolvida, porque nós temos uma camada nacional que envolve o incrível uso eleitoreiro desta operação de massacre de 121 pessoas e ainda uma camada internacional do intervencionismo americano do presidente Donald Trump na atualidade sobre a América Latina sob novas roupagens ideológicas. Vamos começar com o absurdo da operação. Nós tivemos uma operação com 2.500 agentes de segurança. Essa operação aconteceu numa área densamente povoada e boa parte da urbanização é irregular, como é inerente a ditas comunidades ou favelas. Agora, colocar policiais, agentes de segurança em confrontação com criminosos nessa situação, qual pode ser o resultado? Obviamente, a insegurança, vulnerabilidade da população, com, nesse caso, 121 pessoas mortas na operação. Realmente me causa uma estranheza cada vez que eu ouço o governador do Rio de Janeiro citar um sucesso de uma operação na qual 121 pessoas foram mortas. É realmente inacreditável. E ainda mais, há pessoas mortas sem antecedentes criminais. Então a operação matou bandidos, mas que até esse momento não tem prova de bandidagem, tendo em vista, entre outros, não terem antecedentes criminais. Mas 78 tinham fichamento criminal. Bom, no Brasil existe algum tipo de execução sumária prevista em lei? Se a pessoa tem alguma pendência com a justiça, ela deve pagar na justiça de acordo com a lei, e não através de justiçamento feito por policiais a mando do governo do estado do Rio de Janeiro. E como cereja do bolo, a forma através da qual alguns desses corpos foram encontrados, decapitados, com marcas de facadas. Então, isto é uma ação policial, e ainda mais uma ação policial inteligente? É claro que não. Começamos aí o absurdo da operação. Mas há mais, porque essa operação absurda buscou ser validada não apenas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, como por setores da extrema-direita fascista brasileira. Setores que usam argumentos os mais estapafúrdios, sem pé nem cabeça, como por exemplo, se trata de uma guerra ao tráfico. E por quê? Porque haveria controle territorial pelo tráfico sobre essas regiões, em quantidades de pessoas fortemente armadas, uma quantidade significativa, que traduziria a ideia de confronto entre forças militares. Quem disse isso foi o ex-BOPE, Rodrigo Pimentel, numa entrevista que me causou um constrangimento incrível por ter assistido a entrevista. Um dos momentos mais baixos do jornalismo brasileiro, patrocinado pela CNN e pela suposta jornalista Débora Bergamasco, que não conseguiu sequer ela não conseguiu conduzir a entrevista e ainda em diferentes momentos soltou seus rompantes de extrema-direita homicida. Foi um problema gravíssimo. Agora, não existe isso que o ex-BOPE tentou descrever. Inclusive porque ele citava que especialistas, todos eles sabem que mais de 300 pessoas fortemente armadas, com controle territorial. Eu gostaria de saber qual é o especialista. Porque se o ex-BOPE tivesse citado isso na entrevista, se a jornalista tivesse solicitado isso na entrevista, eu poderia pesquisar, eu poderia averiguar. Mas uma coisa eu tenho certeza, não há previsão disso na legislação brasileira.
Se existe algum documento internacional ou de algum outro país que valide a ideia de confrontação armada como grupos militares em enfrentamento nessa situação, no Brasil isso não existe. Então, se o senhor Pimentel acha que esta ação do Rio de Janeiro foi certa, bonitinha, duas opções. Ou ele vai para um lugar que valida isto, quem sabe o Mali, quem sabe o Níger, ou ele muda a legislação brasileira. Porque no momento atual, isso que aconteceu foi contra a legislação brasileira. E ainda mais, a gente tem o governador do Rio de Janeiro, dentro desse contexto de autojustificativa, dentro desse contexto de validação pela extrema-direita, acusando o governo federal dos vícios ligados à sua operação. Disse ele que o governo federal não deu apoio algum, mas ele não pediu. E ele não pediu porque antes ele já tinha pedido 3 blindados para o governo federal, mas o governo federal não forneceu, tendo em vista ele alegar que precisaria de uma GLO, uma garantia de lei da ordem, vamos voltar a isso brevemente, para que houvesse a liberação dos blindados. Eu acho que o governador do Rio de Janeiro pensa que blindado é Uber. Então você abre o aplicativo e pede um carro Uber para você viajar. Ou então você abre o aplicativo e pede um blindado para você matar pessoas na Penha e no Alemão. Não é assim que funciona, senhor governador do Rio de Janeiro. Ainda mais, na famigerada entrevista ao suposto meio de imprensa, à suposta jornalista, Pimentel disse que o governo federal deveria ter aproveitado a situação e ocupado o Alemão. Ocupado, como se fosse novamente a lógica de guerra e, quem sabe, ocupado através de uma GLO, uma garantia da lei da ordem. Mas garantia da lei da ordem, senhor Pimentel, é regulado por lei. É regulado por lei, a Lei Complementar 97 de 1999. Essa lei dá margem para que o governo federal faça a solicitação de GLO, ou o governo estadual precisa fazer essa solicitação. A autorização, entretanto, se dá exclusivamente pelo governo federal e mediante determinados critérios da emergência, do planejamento, da temporalidade. A GLO não pode ficar indefinidamente. A GLO não pode ser estabelecida desde o nada. Precisa ter um fato que se desdobre, um aspecto importante, em planejamento por parte do governo federal. Então o Lula está chegando de viagem, ainda está na aeronave desde a Malásia, ele fica sabendo que houve essa operação no Rio de Janeiro e fala, nossa, que legal, vamos aproveitar e vamos fazer uma ocupação da Penha e do Alemão. Não, só na cabeça de fantasia dessa pessoa é que isso pode acontecer, quando na verdade não é assim e mediante a lei. Mais ainda, a tendência de descrição do evento. Descrição do evento que é feito pela extrema-direita, por entes como o senhor Pimentel, entes como o senhor Cláudio Castro e outros, inclusive crescentemente jornalistas, com palavras que remetem à militarização, com a ideia de formação do inimigo, a artificialização da outra pessoa que passa a ser vista como inimigo, dentro daquilo que a Shirley Mbembe, passou a chamar de necropolítica. É o que está acontecendo recorrentemente. Nós tivemos recentemente a entrevista do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, e ele, entre outras pérolas, disse: nossas equipes agiram de forma estratégica para capturar e neutralizar narcoterroristas que tiram a liberdade e a tranquilidade da população. Agora, vejam, neutralizar e narcoterroristas. Neutralizar é uma palavra do jargão militar. Neutralizar é utilizada para a eliminação do inimigo. Não se trata de um inimigo, a gente não está em guerra. É um cidadão brasileiro. É um cidadão que cometeu um ilícito, sem dúvida alguma. Esse cidadão deve ser preso, esse cidadão deve ser processado e, se comprovada a culpa, condenado pela justiça. E não em uma lógica de execução sumária. E ainda mais, narcoterrorismo. Terrorismo não tem uma conceituação válida no direito internacional. Não há, por exemplo, uma definição de terrorismo por parte da Organização das Nações Unidas.
Ainda, narcoterrorismo é um neologismo, é uma criação freestyle de palavras para tentar caracterizar uma determinada situação. Mas qual situação o senhor Santos, secretário de Segurança Pública, qual situação ele busca caracterizar? A formação do inimigo de acordo com Achille Mbembe. Formação do inimigo como na Alemanha nazista, o judeu. O judeu é realmente um ente agressivo, um ente que pode destruir a Alemanha? É óbvio que não. É uma pessoazinha que está abrindo seu negócio de manhã cedo, é uma pessoazinha que está com a sua família, é uma pessoa como qualquer outra. Mas ele é caracterizado como inimigo com vistas à coesão da sociedade na lógica de extrema-direita que se faz pelo assassinato, pela destruição do outro judeu. Aqui no Brasil nós já tivemos isso. Durante a ditadura militar, o governo federal passou a atuar com a doutrina de inimigo interno. Então o soldado inimigo deve ser neutralizado, morto, em cenário de guerra. Mas a guerra estaria dentro do Brasil com o inimigo de esquerda, o comunista, e daí ele poderia ser neutralizado da mesma forma. Daí a ditadura militar fazer a prisão de inocentes, a sua tortura, a sua morte, o desaparecimento de cadáveres, dentro dessa lógica nefasta do inimigo interno, que está sendo amplamente propagada na atualidade, e não apenas por gentes de extrema-direita. Eu acabei de ouvir uma entrevista, na verdade, uma fala de um dos jornalistas do All News, né, o Leonardo Sakamoto, que se diz progressista, que se diz um ente crítico, e ele recorrentemente citava os combates entre os traficantes e os policiais no Rio de Janeiro. Não é combate, senhor Sakamoto. Tá? Não é combate, é um enfrentamento, se for o caso. Porque combate, novamente, é palavra do campo militar. Não há guerra. Agora vejam como essa estratégia da extrema-direita de utilizar palavras que criam um contexto, que criam uma situação, está funcionando. Porque eu não acredito que o senhor Sakamoto tenha uma veia de extrema-direita, uma veia necropolítica. Então ele não deveria utilizar essa palavra combate, que ele utilizou inadequadamente, que ele utilizou inconscientemente, mas ele acabou reforçando essa ideia de guerra, que acaba justificando as ações da própria extrema-direita. Bom, mas são inimigos poderosos, talvez haja uma guerra, talvez haja combates para vencer o inimigo. Só que isso aparentemente não funciona. Então vamos aos fatos, não às versões. Aqui nós temos dados da Segurança Pública do Rio de Janeiro, dados de mortos por intervenção policial no Rio de Janeiro. Agora nós temos a cada ano centenas de mortes. Passam de 1.000 mortes em vários diferentes anos. Em alguns anos menos, outros anos mais, como em 2007, 1.027 pessoas mortas. Em 2017, 1.183. Em 2019, 1.407 pessoas. Nós temos mais de 18.000 pessoas entre 1998 e 2025. Agora, com esse número de cadáveres, o que aconteceu com o crime organizado do Rio de Janeiro? Claro que acabou. Não tem mais Comando Vermelho, não tem mais outras facções criminosas. Tem e se fortaleceram. O que mostra que essa estratégia simplesmente não funciona. Mata gente, em especial gente preta e pobre da periferia, da comunidade, da favela. Mas é uma estratégia que não funciona. Mas que estratégia então funcionaria? Óbvio, o investimento em inteligência, o investimento em aparato judicial, em termos infraestruturais, em termos de pessoal, para combater o chamado crime organizado. Não é terrorismo, não é narcoterrorismo, é crime organizado que existe para ganhar dinheiro. É uma atividade empresarial, mas ilícita e violenta, que se combate com inteligência. Só que, segundo reportagem do UOL, agora do dia 30, o Rio de Janeiro utilizou 15 milhões para inteligência, sendo, num ranqueamento de 22 unidades da federação, o 13º, 22 estados, o 13º, está para baixo da metade. E só 22 porque, vejam, nós temos
Governadores de estado que são tão preocupados com o combate ao crime organizado que eles sequer levantaram esses dados ao governo federal. Eles nem têm esses dados para levantar ao governo federal. Ainda assim, nos diz a reportagem, vejam, em relação ao total nacional, o investimento do Rio foi de apenas 0,45% dos gastos de todos os estados, de todos os 22 estados na área. Então, como é que o governador diz que foi uma operação planejada por um ano? Planejada como se ele não tem as informações? Não tem as informações porque ele não tem recursos efetivos de inteligência. Quando há esses recursos de inteligência, acontece como nós vemos na reportagem do G1, mega operação, agora sim, não é mega chacina, não é massacre, é mega operação. Mega operação, alvos de mega operação do PCC são sócios em ao menos 251 postos de combustíveis. O G1 está falando da operação Carbono Oculto, que atuou em vários estados brasileiros em coordenação entre a Polícia Federal e outras polícias estaduais, dentro de uma lógica de controle, de eliminação financeira do crime organizado. E, inclusive, essa operação não atuou na periferia de São Paulo, em alguma comunidade favela paulistana. Ela atuou, entre outros, na Faria Lima, no centro financeiro. E, portanto, fazendo aquilo que é necessário, estrangulando financeiramente o crime organizado. Se você estrangula financeiramente o crime organizado, já há um grande avanço, porque o próprio crime organizado passa a lutar contra ele. Porque eu sou do crime organizado e você também. Nós não somos do crime organizado por alguma ideologia, terrorismo, como alguns imbecis tentam dizer. Nós somos do crime organizado para ganhar uma grana. Só que como a gente não tem mais a grana, porque a ação do governo federal está limitando isso, eu vou querer a minha parte para mim e vou disputar contra você. Se introduzem rupturas dentro do próprio crime organizado, o que facilita de diferentes formas a ação contra essa atividade criminosa, viabilizando mais facilmente aquilo que apareceu na reportagem da Agência Brasil. Cabeça do crime organizado não está no barraco, não está no barraco da favela, diz Boulos. Então, a partir do estrangulamento financeiro e prender as lideranças efetivas, as lideranças intelectuais do crime organizado. Feito isto, vira bandidagem de esquina e aí sim combatida muito mais facilmente por polícia civil e por polícia militar. E finalmente uma última balela da extrema-direita nesse campo. Porque há quem dissesse que não há que se comparar a Carbono Oculto com o massacre da Penha do Alemão. Porque a Carbono Oculto foi em São Paulo e o PCC trabalha com elegância e com lavagem de dinheiro, enquanto lá no Rio de Janeiro é controle territorial. Controle territorial para vender gatunete, para vender gás de cozinha, extorquindo a população. Ah, que argumento lindo! Só que através desse controle territorial, com o qual se faz a extorsão de recursos da população, esses recursos são obtidos ilegalmente. Todo recurso ilegal precisa ser lavado antes de ser utilizado. Daí nós temos outra reportagem do G1, policiais penais são alvo de operação do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a lavagem de dinheiro. O esquema movimentou 100 milhões de reais. Lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro. Então sim, pode ser feita, ou melhor, deve ser feita uma operação como a Carbono Oculto, junto ao Comando Vermelho, junto à lavagem de dinheiro a partir do Comando Vermelho, e não massacrar pessoas na Penha e no Alemão. Se a gente tem os problemas ligados mais diretamente à operação, nós temos agora problemas derivados, que são problemas relacionados ao cenário político nacional. Porque a gente tem essa operação ligada a uma busca por capitalização política da extrema-direita diante do crescimento de popularidade recente do atual governo federal, há um ano das eleições presidenciais. E daí uma pergunta, será que uma operação feita como essa, por entes da extrema-direita, validada por entes da extrema-direita, como o governador Castro do Rio, como o governador Jorginho Melo de Santa Catarina, como o governador Zema de Minas Gerais, como o governador Tarcísio de São Paulo, será que uma operação como essa realmente gera capitalização política
para a extrema-direita? A resposta é óbvia, a resposta é sim. A resposta é sim, e dada em pesquisa Atlas Intel, né? Então nós temos a pergunta sobre a operação, o massacre no Rio de Janeiro. Você aprova ou desaprova essa operação? Nós temos aí 55% aprovando, 42% reprovando. A maior parte aprova e, portanto, gera capital político. É uma questão muito óbvia. Você está concentrado no seu trabalho, você está estressado, doente, com enxaqueca, e tem um cachorro latindo ruidosamente, um volume muito alto nas imediações. E o que você pensa, o que quem sabe você diz? Maldito cachorro, por que esse cachorro não morre? Claro que com um exercício simples de reflexão, você identifica que a culpa não é do cachorro. Há uma situação na qual o cachorro se encontra, há um tutor do cachorro que o abandonou, que não deu comida, etc, etc. Então, a minha raiva deveria ser direcionada racionalmente para o tutor do cachorro mediante uma imediata reflexão. Mas é isso que não acontece com a população brasileira, a imediata reflexão. É uma população que fica vulnerável diante do crime. E de quem é a raiva? Para onde é direcionada a raiva? Para o criminoso, não para o tutor do crime, não para o tutor do crime, que é a sociedade, que são esses mesmos políticos que validam operações de massacre das pessoas nas áreas pobres do Rio de Janeiro. Vamos aprofundar essa pesquisa Atlas Intel. Mais uma pergunta. Na sua opinião, qual será o impacto da mega operação sobre a segurança pública do Rio de Janeiro? O maior percentual é de muito positivo. E ainda Verdinho, um pouquinho mais abaixo, com 16%, impacto positivo. A primeira pergunta da pesquisa era o quão informado você está acerca da operação policial. E a maior parte das pessoas se disseram bem próximo da totalidade, bem informados. Essas pessoas muito bem informadas que têm raiva do cachorro latindo. Essas pessoas muito bem informadas que não sabem, por exemplo, do gráfico que nós acabamos de averiguar. 18 mil mortos desde 1998, sem qualquer impacto positivo na segurança pública do Rio de Janeiro. Mais ainda, quem você acredita ser o principal responsável por cuidar da segurança pública na sua cidade? Que incrível, eles responderam ao governo do estado, mas responsabilidade igual entre os três governos, municipal, estadual e federal, 41%, e da prefeitura, 10%. O governo federal ficou com 1,7%. Agora, essas pessoas extremamente bem informadas acham que os três entes são responsáveis. Essas pessoas muito bem informadas deveriam dar uma olhadinha na Constituição, porque nós temos diferentes polícias no Brasil. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal Carcerária, nós temos Polícia Militar, Polícia Civil. Segundo a Constituição brasileira, a Polícia Militar tem a função de policiamento ostensivo, de garantia da ordem pública, e a Polícia Civil tem a função de polícia investigativa. Ambas estão nas mãos do governador do estado. Então, sim, os três entes federativos, o município, o governo estadual e o governo federal, a União, tem que atuar conjuntamente? Sim, é claro que tem, mas tem uma responsabilidade basilar do governo do estado e, portanto, todos esses percentuais que falaram que os três entes têm a mesma responsabilidade e que se disseram muito bem informados na primeira pergunta da pesquisa parecem não estar bem informados, tão bem informados assim. Finalmente, nós vamos para a terceira e última camada da nossa análise, nas relações internacionais e principalmente no avanço político-ideológico do atual governo Trump dos Estados Unidos sobre a América Latina. Há um histórico de intervenção dos Estados Unidos sobre a América Latina. Por exemplo, durante a Guerra Fria, a guerra ao comunismo. Sabemos das maquinações da inteligência americana, do governo dos Estados Unidos, pré-golpe militar aqui no Brasil, em 1964. Sabemos, isso hoje é documentado, dos 10 mil militares que os Estados Unidos tinham em navios de guerra no litoral do Brasil, no Oceano Atlântico, no litoral brasileiro, no cenário anterior ao golpe de 1964. Eles não foram utilizados, mas eles interferiram
porque isso dá força aos militares. Eu sou um militar golpista em 1964, será que eu vou me aventurar no golpe? Quando eu olho a maior potência do mundo ocidental, os Estados Unidos, colocam 10 mil soldados à minha disposição. Eu falo, então parece que tem condições de avançar. Então sim, houve uma interferência direta dos Estados Unidos no golpe militar brasileiro de 1964, no golpe de 64. E não só no Brasil, em toda a América Latina, na mesma época, acontecia a mesma coisa. Mas não há mais Guerra Fria. E como então manter o intervencionismo, manter uma capa de desculpa, uma ideologia de manutenção do intervencionismo americano? Ora, guerra às drogas. Os Estados Unidos são playground para usuários de drogas. Como essas drogas, em grande parte, não são produzidas no território americano, os Estados Unidos, através disso, se veem no direito de intervenção política e ou militar sobre os países que supostamente seriam produtores, seriam trânsito das drogas para os Estados Unidos. Isso não é invencionice da minha parte. Nós temos nos anos 1990 o Plano Colômbia, um consórcio entre o governo de extrema-direita da Colômbia e o governo dos Estados Unidos para aporte de recursos militares e tecnológicos para supostamente combater os cartéis da cocaína da Colômbia. Na prática, era para combater as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E enquanto isso, as milícias de extrema-direita, que faziam as maiores atrocidades na Colômbia, ficavam no céu de brigadeiro. Então nós tínhamos um recurso americano nos anos 1990, Plano Colômbia, sob o pano de fundo de combate às drogas para intervenção em países da América Latina, da América do Sul. Hoje nós temos um rebote disso. O governo Trump e as suas ações ilegais de execuções sumárias no Mar do Caribe e também no Oceano Pacífico, pressão para a caracterização de grupos do crime organizado como organizações terroristas. Como eu disse, terrorismo não tem previsão no direito internacional que seja usual, que seja unânime. Cada país faz a sua definição se quiser. Narcoterrorismo existe menos ainda. Então isso é uma invencionice, um neologismo do governo Trump, validado pela extrema-direita brasileira, que não traria qualquer benefício. Qual é o benefício para se caracterizar o PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista no combate a essas entidades? Nenhum benefício, tá certo? E portanto, não viabiliza ganhos de segurança pública, mas viabiliza o aumento da potencial intervenção americana nesses países, tendo em vista o próprio país assumir que tem terroristas que maculariam o território americano com o tráfico de drogas. É uma vulnerabilidade para a pressão política ou mesmo intervenção militar dos Estados Unidos. Vejam como isso não é uma sandice da minha cabeça, porque, como eu falei há pouco, essa ideia de terrorismo e narcotráfico que não existe na realidade do direito internacional, mas passa a existir na cabeça de Donald Trump e da direita sul-americana. Dois países já anunciaram recentemente, nos últimos dias, a transformação legal nos seus territórios do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. São eles a Bolívia, do recém-eleito presidente de direita. Então, o atual governo da Bolívia não fez essa declaração, tá? Mas o presidente eleito de direita já fez essa declaração. E o atual presidente do Paraguai, o Pineda, ele também fez essa declaração, e com um aspecto muito interessante. Lá na Bolívia, nós tínhamos a extrema-direita e a direita dita limpinha, racional, direitos humanos, neoliberal, né, na corrida presidencial. E quem ganhou foi a direita limpinha, neoliberal, civilizada, assim como o atual governo do Paraguai, que não é de extrema direita. Nós tínhamos o candidato paraguaio das últimas eleições, que era chamado de o Bolsonaro do Paraguai. Não foi ele que ganhou as eleições. Então quando ganha a direita limpinha, a gente pode
ficar tranquilo em relação a direitos humanos, as instituições, as relações internacionais? A resposta é não. A resposta é não. Porque essa direita neoliberal ou liberal, lá no início do século XX, na Itália, na Alemanha, foi cooptada pela extrema-direita muito facilmente, assim como na atualidade. Então, sim, a gente não tem mais direita no Brasil, a gente não tem mais direita na América Latina. A gente tem extrema-direita fascista, aqueles que são assumidamente nessas condições ou aqueles que são cooptados muito mais facilmente, como o presidente eleito da Bolívia, como o atual presidente do Paraguai. Era isso, nosso videozinho de hoje acerca do massacre no Rio de Janeiro e suas 3 camadas de análise: a camada imediata da operação, a camada eleitoreira nacional a partir da pesquisa Atlas Intel e a camada internacional de uso disto pelo governo Trump como um recurso de interferência na América do Sul. Quem tiver algum problema, alguma dúvida acerca disso, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.